Editorial. Força resultante é a soma de todas as forças presentes em um corpo, em um sistema ou numa administração. Ela pode ser igual ou diferente de zero, aparecendo o chamado vetor resultante, que é a diferença resultante depois de deduzidas todas as demais forças que esteja agindo sobre aquele corpo, sobre aquela administração. Quando se fala de força, imediatamente lembramos de frases como empurrou com força, puxou com força, choveu forte esta noite, fez o uso da força policial, etc. Na física, o conceito de força trata dessas interações entre os corpos, estejam eles em movimento ou repouso. Há muitas forças concentradas na natureza, mas as principais são força-peso, força normal, força de sustentação, força de empuxo, força magnética, força elétrica, força de atrito, força de tensão, força centrífuga, força centrípeta, força nuclear forte, mas em todas as forças quem manda é a força resultante, aquela que arrastará o objeto por ser a força maior de todas as demais forças que estejam agindo sobre ele. A força resultante é a soma de todas as forças presentes num corpo e ela pode ser igual a zero ou diferente de zero, que é para onde o objeto tenderá a se deslocar. Isso é física. Mas como a física está em tudo, ela também está na resultante das administrações, na resultante do poder. Um administrador, por exemplo, pode ter várias forças disputando ou agindo entre si, mas a força resultante será sempre daquele que foi designado para mandar. E se a força dele é igual às demais forças, não haverá movimento no que se pretende. Se a força for menor, a tendência será que arrastem a administração para onde elas estarão agindo, vencendo a força maior, que é a do administrador eleito. Nesse caso, é possível haver desgoverno. A física responde o efeito conseguido pelo prefeito Marquinhos Trade na sexta-feira, quando mais de 20 mil pessoas saíram às ruas, mesmo com a chuva da tarde, para ir à nova 14 de julho, conhecer como ficou a nossa principal rua de comércio. No sábado, o centro experimentou a volta dos clientes. Era possível ver no semblante de cada comerciante a satisfação, o prazer de voltar a fazer bons e grandes negócios. O prefeito Marquinhos Trade adquiriu, depois dessa obra, o status de líder, de administrador bem-sucedido. Fez uma obra que os prefeitos do passado nunca quiseram fazer. Sofreu duras críticas dos que não acreditavam que a obra seria terminada antes do tempo, e a entrega antes do prazo foi uma promessa cumprida, merecedora de elogios. Marquinhos fez tudo antes do prazo, vistoriava a obra pessoalmente, do início ao fim, não teve nenhuma interrupção na obra por estar ela em algum desacordo com o edital. Não teve qualquer denúncia de corrupção ou desvios. E antes da inauguração, ele e sua esposa, nossa querida primeira-dama, Tatiane, andaram pela 14, sendo cumprimentados, tirando fotos com pessoas. Tudo
dentro de um clima de harmonia, respeito e de dever cumprido. Ele atingiu assim a sua maioridade administrativa. E assim nascem os líderes. E Marquinhos chegou ao status de líder graças à sua tenacidade, coragem, trabalho, destemor, porque muitos não acreditaram inicialmente no seu propósito. E ele, não sabendo que o que estava proposto era impossível, foi lá e fez. É isso que administradores precisam aprender. Você pode ter dentro da sua administração várias forças agindo, inclusive pessoas que não pensam como você, não comungam com aquilo que você pensa, mas é você quem manda. Você é o piloto, você é o comandante, você foi quem teve os votos. Ninguém é maior que qualquer administrador eleito quando a responsabilidade é fazer aquilo que ele deseja. Essa é a chamada força resultante. E ela será sempre responsabilidade da força maior que age, quer numa prefeitura, num governo do estado ou na administração de um país. Ninguém é maior que aquele que foi eleito para administrar, para dar um rumo, conclamar para que o sigam. Quando você ver algo que não está funcionando, pode acreditar que aquele sistema está contaminado. Aquele eleito não tem mais força resultante. Por isso, a vontade dele se torna nula e não aparece. Não é respeitada perante aqueles que o elegeram para administrar, e o povo tem consciência disso. Esse comentário e fatos acontecidos recentemente, pela falta da chamada força resultante, não é mera coincidência. Tomara que aqueles que ainda não entenderam essa lição sobre forças, sobre física, finalmente entendam que precisam pegar as rédeas e fazer valer a sua autoridade de governar segundo aquilo que ele acredita, e que a força resultante seja sempre a de quem foi eleito para governar. Entenderam? Bom dia.